Nós estamos de olho nesse assunto que você vai abordar, porque é a tal história, né? O governo é um saco sem fundo, né? Vai arrecadando cada vez mais, e o que é surpreendente é que o tal do dinheiro nunca dá. As contas não fecham de forma redonda, não sobra nada. É impressionante, parece coisa de herdeiro, né? Aqueles herdeiros que ficam pedindo mesada pro pai, que a gente vê essas histórias sendo contadas por aí. Conta pra gente, Juliana, o que nós estamos Sei que você já falando, né? explorou, não, sei que você já explorou bastante esse assunto, mas vale explicar, porque no final das contas é o nosso calcanhar de Aquiles, esse desequilíbrio das contas públicas, né? Oi, Neg, boa tarde para você, para o Sandra e para a Débora, boa tarde para o nosso Boa ouvinte. tarde. A gente tem hoje, né, esses dados que foram divulgados pela Receita, que é o número consolidado da arrecadação de impostos federais no ano de 2024. E é surpreendente. O número da arrecadação ele é historicamente positivo, ele nunca foi tão bom. O crescimento da arrecadação de impostos chegou perto de 10%, quando as previsões mais otimistas apontavam para um crescimento de arrecadação de impostos na casa de 4%, 4,5%, então um crescimento aí de 9,62%. E, como você falou, né, Eneg, 2 trilhões e 600 bilhões de reais arrecadados em 2024. É dinheiro para caramba e não é possível que não dê para usar esse dinheiro de uma forma a não gerar rombos. Mas ainda assim, a gente tem uma dificuldade de equilibrar gastos e receitas. E por quê? Porque por mais que a arrecadação tenha batido recorde, aí um crescimento de quase 10%, os gastos eles até caíram, mas caíram em uma proporção bem menor. Os gastos caíram em torno de 4%. Então, acabou que, quando você olha aqui os números, o governo provavelmente vai entregar aquela meta fiscal de 2024. Quinta-feira vai sair o resultado oficial, mostrando que o déficit, o piso, né, que é entregar até um déficit de 28 bilhões, ele deve ser cumprido, mas principalmente porque houve essa arrecadação muito forte. Por quê? Dois pontos principais: a economia cresceu muito acima do previsto, houve um estímulo do governo muito grande ao crescimento, e também medidas, algumas que já foram, que foram tomadas em 2023 para aumentar a arrecadação de impostos e que surtiram efeito, como, por exemplo, a cobrança de impostos daqueles fundos exclusivos de altas rendas e de investimentos de brasileiros no exterior, os chamados fundos offshore. O desafio desse ano, Eneg, é maior, porque a perspectiva de crescimento ela é menor e é difícil crescer em cima de uma base de arrecadação já tão forte. Difícil crescer mais 10% em cima de 10%. Então, ainda se espera uma arrecadação positiva, mas com um desempenho tão favorável como foi o ano de 2024, é difícil. O governo vai ter que fazer um esforço maior de gasto para poder entregar a meta, que permite algo como um déficit parecido com o do ano passado, que foi 28 bi. Então, perceba, né, que eu estou falando que a meta é equilibrar gastos e receitas, né? Mas tem uma margem de tolerância que permite entregar um déficit de 28 bi. Então, o governo está sempre devendo, está sempre no vermelho. E qual é a grande discussão hoje? É que essas metas elas servem para que, em algum momento, a dívida do país pare de crescer. Não é de uma hora para outra, mas as metas apontam um horizonte de estabilidade da dívida pública, e não é o que acontece. Então, isso que está sendo questionado, né? Já é difícil entregar as metas, só que o mais importante é que as metas elas cumpram a sua função, que é fazer com que a dívida do país pare de crescer. E a dívida do país, quando você vai olhar as projeções, pelo andar da carruagem, ela vai chegar perto de 90% do PIB ao longo dos próximos anos. Então, é muito superior à dívida de outros países emergentes, e isso custa caro. Isso faz o nosso juro ser mais alto, né? A gente tem que pagar um juro mais alto
para poder vender os títulos da dívida do país, e isso está colocando muita lenha na inflação, Eneg, que é essa discussão, de novo a gente volta, né? Há essa preocupação com a inflação, com a discussão de medidas para poder reduzir preço de alimento. Agora a gente pode ter aumento de combustível, né? Ontem a presidente da Petrobras foi se encontrar com o presidente Lula, tem uma defasagem de gasolina e diesel. Então, o governo pode ajudar a conter a inflação, equilibrando as contas e fazendo com isso o dólar ceder e dar um alívio na inflação e também na taxa de juros. Essas medidas de conter, tentar artificialmente conter preço, a gente sabe, né, Eneg, que é combustível para a inflação, né? Falando em combustível, né? Ao invés de tirar combustível, é mais combustível, porque pode dar problema, né? Não, e quando você fala que o governo pode conter, significa que o governo não vai conter, né? Porque ele não vai fazer nada disso que você está falando. Não vai adotar medidas que possam segurar o crescimento das despesas públicas, não vai adotar nenhuma medida de racionalidade da gestão pública, porque simplesmente eles não acreditam nisso, não adianta. O governo acredita que gasto é vida, é a lógica básica. Gasto é vida, Estado é vida, eu sou o Estado, eu sou a luz, e eu tenho as respostas para tudo. Eu tenho a resposta para acabar com a guerra na Ucrânia e eu tenho a resposta para acabar com a crise dos alimentos. Ontem no final de semana, o presidente Lula chegou a dizer que os alimentos subiram porque a renda das pessoas subiu, ou seja, o preço dos alimentos é subproduto do sucesso extraordinário do governo dele. É um paradoxo. Tão bom é o meu governo que os alimentos subiram. Ele só não terminou dizendo que talvez fosse uma reação e uma conspiração do agro, que é ligado ao Bolsonaro, para tentar prejudicá-lo em 2026. Mas não é muito difícil tentar politizar qualquer coisa, quando na verdade é o que você falou. Lição de casa. Não a briga partidária, né, Juliana? É uma planilha Excel e uma pessoa que sabe fazer conta. No governo, planilha Excel não falta, tem um monte. Agora, gente que sabe fazer conta, tá difícil, não, Juliana? O triste, né, que cada vez está mais claro que, por mais que existam técnicos ali na equipe econômica que defendam as medidas de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, eles perderam força para uma outra ala dentro do governo que acredita que tem que gastar mais. Então, a ala política ela está mais forte do que a ala econômica, ali na tomada de decisões para a economia. Então, é isso que está gerando essa reação negativa que a gente vem acompanhando em relação à desconfiança da sustentabilidade das contas públicas. Vai ser importante, Eneg, agora o governo dar sinalizações para poder melhorar esse sentimento de que o governo não está preocupado em fazer, de fato, medidas mais duras para poder controlar gasto. Então, vai voltar aí o Congresso, vai ter a votação do orçamento logo no começo, toda a discussão orçamentária, tem o risco que está embutido aí nas projeções desse ano da discussão se vai ter dinheiro para compensar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Então, o governo precisa, nessas discussões todas orçamentárias, passar mensagens que convençam que há, de fato, uma responsabilidade com as contas, porque senão isso vai gerar pressão no dólar, pressão inflacionária em alimento, em combustível, e nenhuma medida vai dar conta de segurar essa pressão da inflação esse ano. Lá no governo, ainda bem que não tem nenhum Galileu Galilei, né? Porque senão seria julgado por heresia, falando sobre fazer conta, como você falou, na equipe econômica. Infelizmente, tem a turma que fica julgando os outros. Bom, Juliana Rosa, Economia com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Beijão. Valeu.